Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o campo elétrico. Bora lá? Bom, vamos começar então fazendo uma analogia entre o campo elétrico e o campo gravitacional. Então se a gente pegar aqui, ó, o planeta Terra, ele gera em torno dele um campo gravitacional e qualquer objeto, por exemplo uma maçã, colocada nesse campo, vai interagir com esse campo por meio de uma força de natureza gravitacional que a gente chama de força-peso. Então, se eu colocar uma maçã aqui nesse campo gravitacional, essa maçã vai sofrer a ação de uma força-peso que é dada por P igual a m vezes g. Massa do objeto vezes g, que é o campo gravitacional terrestre. Ok? Bom, como isso funciona então se eu tiver um campo elétrico, né? Então, se eu tiver uma carga elétrica fixa, por exemplo, essa questão aqui, vai gerar em torno dela um campo de natureza elétrica, bem parecido com aquele modelo que a gente fez gravitacional. Então, isso aqui ocuparia no modelo gravitacional o local da Terra. Okay? Se eu pegar uma outra carga, uma carga que eu vou chamar de carga de prova, e colocar nesse campo elétrico, essa carga vai sofrer uma interação por meio de uma força, ou seja, ela vai sentir esse campo elétrico por meio de uma força. Tá? Então, se eu tiver aqui, ó, simplificadamente, essa carga geradora e essa carga de prova, então vejam que essa carga Qzinho, ela sofre ação dessa força por conta desse campo elétrico gerado por essa carga aqui. E essa força ela vai ser dada por força elétrica igual a carga de prova vezes o campo. Perceba que a fórmula é muito parecida com a fórmula da força-peso, onde eu tinha o peso, que era a força gravitacional, igual a massa do objeto vezes o g, que era o campo gravitacional. Bom, vamos à nossa primeira aplicação então. Eu tenho um problema que diz o seguinte: num ponto do espaço, eu tenho um campo elétrico, okay? Horizontal, da esquerda para a direita, de intensidade 5 vezes 10 a quinta Newton Coulomb, ok? Vamos colocar nesse ponto uma carga de prova de menos 2 microcoulomb e determinar a intensidade, direção e o sentido da força elétrica que vai atuar sobre essa carga de prova, ok? Então o que nós temos inicialmente é isso, um ponto no espaço onde eu tenho um campo elétrico de intensidade 10 a quinta Newton Coulomb, direção horizontal e sentido para a direita, ok? Bom, como é que vai ficar a nossa força sobre essa carga? Então, perceba que a nossa carga ela é negativa, menos 2 microcoulomb, tá? Toda vez que a carga de prova é negativa, a força tem sentido contrário ao campo elétrico. Então, a nossa força vai ser horizontal, a direção não muda, né? Mas de sentido oposto, ou seja, ela vai ser para a esquerda. Se ela fosse positiva, a força e o campo têm a mesma direção e sentido. Se ela for negativa, a direção é igual, mas o sentido é contrário, ok? Então tá aqui, ó, a direção e o sentido representado pelo vetor força. Como é que eu vou calcular a intensidade dessa força? Eu vou fazer F, E, força elétrica, igual a carga vezes o campo, ok? Essa carga ela tem que estar em módulo, porque força não tem sinal. Então eu vou fazer o seguinte, força elétrica é igual. Primeiro eu vou pegar isso aqui, vou dar uma melhorada nesse número, tá? Não posso usar microcoulomb, tem que usar coulomb. Então eu vou colocar 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, ok? Então transformei de microcoulomb para coulomb. Vou colocar aqui, perceba que eu já tirei o sinal lá, já estou trabalhando em módulo, 2 vezes 10 a menos 6, vezes o meu campo elétrico, que é esse daqui, ok? 10 elevado a quinta. Força elétrica, portanto, vai ser igual a 2 vezes 10
a menos 6 mais 5, 2 vezes 10 a menos 1, ou força elétrica igual a 0,2 newtons, ok? Então, características dessa força elétrica. Ela é horizontal, da direita para a esquerda, e tem uma intensidade de 0,2 newtons, ok? Próximo problema de aplicação. Eu tenho uma partícula de massa 4 gramas. Então, atenção, toda vez que eu tenho massa da partícula, é porque eu vou ter que usar ou a força-peso ou a resultante centrípeta, ok? Então, vamos ver o que esse problema nos propõe. Essa partícula tem massa de 4 gramas, uma carga Q, e ela foi colocada num ponto A de um campo elétrico, onde o vetor campo elétrico é vertical ascendente. Toda vez que o vetor campo elétrico ele é vertical, então eu vou trabalhar com a força-peso, ok? Certo? Em duas situações. Ou está em equilíbrio, eu vou fazer a força-peso igual à força elétrica, ou eu vou calcular a resultante. Nesse caso, ele fala que o vetor campo elétrico é ascendente para cima, tem uma intensidade de 8 vezes 10 à quinta, certo? E ele quer saber a carga de prova Q, sabendo que a partícula fica em equilíbrio, ok? Então, o que vai acontecer? Eu tenho a partícula, tá? Eu tenho o peso da partícula, já que ela está na vertical. Eu vou precisar, o campo elétrico é ascendente para cima, eu vou precisar de uma força também para cima, ok? Essa força, para eu manter o equilíbrio, tem que ser igual ao peso. Então, o peso e a força elétrica são iguais. Portanto, a minha força elétrica eu vou calcular fazendo m vezes g no primeiro momento. Então, força elétrica vai ser igual. Eu estou trabalhando com força, eu não posso usar grama. Então, vou fazer aqui, ó, a massa é igual a 4 gramas, que é igual a 4 dividido por 1000, ou 4 vezes 10 a menos 3 quilogramas, ok? Então, vai ficar aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 3 vezes o G, que é 10. Então, a força elétrica necessária para equilibrar essa carga é igual a 10 a menos 2 newtons, tá? Bom, o problema não quer saber essa força, ele quer saber qual o valor dessa carga. Então, eu vou fazer força elétrica igual a carga vezes o campo. Portanto, 4 vezes 10 a menos 2 é igual a Q vezes o meu campo que está aqui, ó, 8 vezes 10 à quinta. 8,10 elevado à quinta. Vamos passar isso aqui dividindo. 4,10 a menos 2 dividido por 8,10 à quinta, certo? 4 dividido por 8 dá meio, vezes 10 a menos 2, vou passar esse 5 para lá, ele vai subtrair também, ok? Portanto, o meu Qzinho vai ser meio vezes 10 a menos 7, ok? Esse sinal de menos manda eu andar para a esquerda, eu vou andar para a direita para transformar isso aqui em 5. Então, a minha carga vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 8 coulomb, ok? Percebam vocês que a força é para cima e o campo também é para cima. Então, quando que o campo e a força têm o mesmo sentido e mesma direção? Quando a carga ela é positiva. Então, esse Qzinho, ele é um número positivo, essa carga ela é positiva. Então, a minha resposta final vai ser que Q é igual a mais 5,10 a menos 8 coulomb, ok? Bom, falar um pouquinho então dessa carga que gera esse campo elétrico, né? Então, de forma análoga ao campo gravitacional, onde eu tenho a Terra e ao redor dela o campo gravitacional, aqui eu vou ter uma carga elétrica fixa, num ponto do espaço, e ao redor dela ela gera um campo de natureza elétrica, ok? Representado nessa figura por linhas imaginárias, tá? Esse campo elétrico ele vai ter as seguintes características: a intensidade, quanto vale esse campo? Essa intensidade vai ser calculada por essa equação, E igual a K, Q sobre D quadrado, onde K
é a constante eletrostática no vácuo, o Q é a carga elétrica geradora e o D é a distância da carga fixa ao ponto onde eu quero analisar o campo elétrico, ok? Percebam que esse campo elétrico ele é inversamente proporcional a essa distância ao quadrado, ou seja, quanto mais afastado for o ponto da carga que origina o campo, menor ao quadrado vai ser a intensidade desse campo elétrico, ok? Bom, o que mais que eu tenho? A direção, né, já que campo elétrico é um vetor, é uma grandeza vetorial, então a intensidade, a direção é simples, ela vai ser sempre dada por uma reta imaginária que liga a carga ao ponto de observação. Então, por exemplo, eu tenho esse ponto aqui, então essa reta é horizontal, então nesse ponto a direção do campo elétrico também é horizontal. O sentido é um pouquinho mais complicado, então ele vai depender do sinal da carga geradora. Então eu tenho dois casos, a carga ela pode ser positiva, e se ela for positiva, o campo elétrico produzido será de afastamento, ou seja, eu tenho linhas de campo, linhas de força voltadas para fora, como se estivesse se afastando da minha carga, tá? E se a carga for negativa, então o meu campo elétrico vai ter um sentido sempre de aproximação. Então percebam que agora as linhas são voltadas para dentro, ou seja, como se estivesse se aproximando da carga, aqui se afastando no caso positivo, se aproximando no caso negativo, ok? Resumidamente, o que eu vou ter até agora sobre campo elétrico. Então eu tenho uma carga geradora que gera um campo elétrico E, que tem essa intensidade aqui, E igual a K, módulo de Q sobre D quadrado. Se eu colocar uma carga de prova num ponto P, essa carga de prova sente o campo elétrico por meio de uma força de natureza elétrica dada pela fórmula Fe igual ao módulo da carga de prova vezes a intensidade do campo elétrico. Okay? Então, esse quadro aqui ele completa o nosso trabalho até agora, tudo que a gente viu até agora. Okay? Bom, vamos fazer então uma aplicação desse problema envolvendo o campo elétrico gerado por uma carga fixa. Então eu tenho aqui a aplicação número 4, né? Caracterize o vetor campo elétrico gerado por uma carga Q de menos 2 nanocoulomb no ponto P da figura, onde o meio é o vácuo e a constante vale 9 vezes 10 a nona. Ok? Bom, perceba que a distância foi dada na figura aqui, então 30 centímetros é o meu D, ok? Então vou anotar os dados que eu tenho aqui. O Q, carga geradora, é menos 2 nanocoulomb. De novo, eu tenho que trabalhar com coulomb, então vou trabalhar transformando 2 vezes 10 a menos 9 coulomb, ok? Da mesma forma, a distância tem que ser em metro, então 30 centímetros eu vou dividir por 100, ou multiplicar por 10 a menos 2, então a minha distância vai ser 3 vezes 10 a menos 1 metro, ok? Então, como é que eu vou fazer aqui? Ele quer saber a intensidade, ele quer que eu caracterize o vetor, então ele quer saber a intensidade, direção e sentido. Então eu vou calcular primeiro a intensidade aqui. Então o meu E vai ser K, 9, 10 a 9, vezes o Q, que é a carga geradora, 2 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância ao quadrado, 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Okay? Aqui vale uma lembrança, um cuidado, né? Primeiro, muita gente esquece de elevar ao quadrado aqui. E segundo, normalmente esses problemas de campo elétrico, essa conta tem que ser simples. Se a conta começar a ficar muito complexa é porque provavelmente a gente errou alguma coisa, né? Então vamos lá, 9, 10, 9, vezes 2, 10 a menos 9, dividido por 3 ao quadrado, 9, 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2, ok? Então, ó, esse 9 eu cancelo com esse 9, esse 10 a nona com esse 10 a menos 9.
sobrou quem aqui? Sobrou 2, 10 a menos 2, ou seja, vou passar isso aqui para cima, eu vou trocar o sinal, vai ficar 2 vezes 10 ao quadrado, ou seja, a intensidade desse campo elétrico vai ser 200 Newton Coulomb, ok? Calculei a intensidade, falta a direção e o sentido. Bom, essa reta é horizontal, então a direção é horizontal. Essa carga ela é negativa, então o campo elétrico vai ser de aproximação, ou seja, eu vou ter esse vetor campo elétrico aqui, tá? Horizontal com sentido para a direita, beleza? Bom, nosso último problema, ele se reporta ao exercício anterior. Então, no exercício anterior, só para a gente lembrar, eu tinha o E igual a 200 Newton Coulomb, né? Direção horizontal, sentido para a direita, ok? Agora ele quer saber intensidade, direção e sentido da força elétrica que atua numa carga de prova de menos 3 microcoulomb. Então, Qzinho vai ser menos 3 microcoulomb, transformando para Coulomb 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb, ok? Bom, essa força ela vai ter qual intensidade? F igual a Q vezes Z. O F vai ser igual a 3,10 a menos 6 vezes o nosso campo elétrico, a intensidade dele, 2 vezes 10 ao quadrado. Força elétrica igual a 3 vezes 2, 6. 10 a menos 6 mais 2. Ou seja, essa força vai ser 6 vezes 10 a menos 4 Newton. Ok? Qual que é a direção e o sentido da força? Bom, a direção ela acompanha o campo, ou seja, ela também é horizontal, e o sentido vai ser contrário ao campo, porque essa carga aqui ela é negativa. Lembra? Carga negativa, força contrária ao campo. Ou seja, aqui está o nosso vetorzinho da força, ok? Lembrando que em ambos os casos eu não coloquei o sinal na fórmula. Lembra que na fórmula eu tenho sempre o valor dado em módulo. Bom, pessoal, essa foi nossa videoaula sobre o campo elétrico. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante. Obrigado, um abraço e até a próxima.